Paz, Senhor, meus irmãos, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Na aula de hoje, no vídeo de hoje, nós iremos estudar sobre a importância dos dons espirituais. Nós iremos falar sobre a importância do dom da sabedoria, da ciência e do discernimento. Tão importantes para a igreja nos dias atuais, especialmente para quem está na frente da obra do Senhor. Essa é a lição 5, que tem cujo título, Os Dons de Revelação. Mas o que significa dons, professor Zé? O que é dom? Qual a importância dos dons? Será que os dons ainda existem hoje? Aí eu quero me utilizar da referência bibliográfica de John Stott, que fala sobre o Espírito Santo. E eu quero fazer uma breve leitura aqui para você, professor, porque eu não venho aqui apenas para trazer mais um comentário qualquer. Eu quero poder servir a você com ensinos que vão além da nossa revista. Não estou dizendo que eu sou melhor, que eu trago coisa melhor que os outros. Não é isso. Mas também para poder contribuir com o seu estudo e aprendizado. O dom do Espírito que Deus nos dá cria a unidade da igreja, segundo John Stott. E os dons do Espírito que o Espírito dá diversificam o ministério da igreja. O objetivo do apóstolo, quem? Paulo, que toda essa referência que essa revista, na aula de hoje, se fundamenta, está lá em 3 capítulos de Atos, 12, 13 e 14. Então, do capítulo 12 até o capítulo 14, Paulo irá falar sobre os 9 dons. Mas nós vamos falar a partir de agora que não são apenas só 9 dons que o Espírito Santo nos concede. Veja bem, o objetivo do apóstolo é enfatizar que mesmo os dons sendo diversos, há um só doador, ou seja, há um só doador dos dons espirituais, certo? Quem é? O Espírito de Deus. Ele afirma esta verdade 3 vezes, cada vez relacionando os dons a uma outra pessoa da Trindade, o mesmo Espírito, Espírito com E maiúsculo, o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Ele também usa 3 palavras diferentes para dons. Primeiro, eles são charismata, dons da graça de Deus. Depois, eles são diaconiai, maneiras de servir. Em terceiro lugar, eles são energemata, energias, atividades ou poderes que o mesmo Deus energiza ou inspira, energon em todos. E a diversidade ou porções de aireses de cada grupo. Juntando estas 3 palavras, John Stott falando, talvez possamos definir dons espirituais como certas capacidades concedidas pela graça e poder de Deus, que habilitam pessoas para serviços específicos e correspondentes. Um dom espiritual é, portanto, não a capacidade em si, nem um ministério ou função propriamente dito, mas a capacidade que qualifica uma pessoa para um ministério. E quais são as finalidades dos dons do Espírito Santo? É edificar a igreja e glorificar o Deus e o Pai que está no céu. Agora, John Stott ele vai trazer-nos essa seguinte indagação. Quantos dons existem? Muitos de nós, a gente já tem a ciência, veremos em pregações, que são 9, mas John Stott ele vai combater essa visão. Veja bem, o interesse de alguns cristãos parece estar limitado principalmente a 3 dons, que são línguas, profecia e curas. Entretanto, é óbvio que há mais dons do que este trio empolgante. Recentemente vi 2 livros, ambos intitulados Os 9 Dons do Espírito. É louvável que a motivação do autor em limitar os dons a 9 seja traçar um paralelo com o fruto do Espírito, que tem 9 partes, mas é um erro querer restringir o número desta maneira. É verdade que na primeira lista, registrada no começo de 1 Coríntios, aparecem 9 dons. Também é verdade que a segunda lista, no fim do mesmo capítulo, também abrange 9. Mas somente 5 destes coincidem com a primeira lista. De forma que, mesmo em 1 Coríntios, são pelo menos 13 dons. Depois há uma lista de 7 dons em Romanos 12, dos quais 5 não ocorrem em nenhuma lista de 1 Coríntios 12. E outra lista de 5 dons em Efésios 4, dos quais 2 são novos. Além de outros dons citados em 1 Pedro 4, um dos quais, se alguém fala,
ainda não receberam menção específica antes. Ao compararmos as listas, nem sempre fica claro quais dons são idênticos, mas é quase certo que, no conjunto, o Novo Testamento faça referência a 20 ou mais dons diferentes. Agora, segundo MacArthur, o que significa dom? Aí ele vai definir e também vai dividir esses dons em duas categorias. E também ele vai nos explicar por que Paulo estava escrevendo aos Coríntios sobre dons espirituais. A atmosfera das falsas religiões que abundava em Corinto provocava falsas manifestações espirituais, as quais, portanto, precisavam ser confrontadas. Paulo informou a igreja e desafiou os cristãos em Corinto a regular seu comportamento através da verdade do Espírito. É diferente hoje? Hoje não há mais pressão dentro das igrejas, hoje não há falsas religiões, hoje não há falsas doutrinas, hoje não há falsos ensinos. Ah, sim. Quantas pessoas usam a palavra de Deus como pretexto para defender seus ideais, para defender uma ideologia, para defender seus próprios interesses ou até mesmo para obscurecer seus pecados. Então é mais do que necessário nós, quanto igreja, conhecermos cada vez mais a palavra do Senhor, pedirmos a cada dia mais os dons do Espírito, o dom do discernimento, da sabedoria e da ciência de Deus, para que nós não venhamos sermos enganados. A palavra de Deus diz que se Deus não abreviasse os dias, até os escolhidos seriam enganados. E por que nós precisamos da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, sistematizar a palavra de Deus? Para que nós, como igreja, para que nós, como ministros da palavra, como servos do Senhor, como professores da escola bíblica, como pastores, como superintendentes da EBD, não venhamos cair nos erros, porque senão a igreja do Senhor ficará doente. Então, nós precisamos pedir a Deus, sacrificar, renunciar a nós mesmos, consagrar nossas vidas, pedir a Deus o dom do Espírito, porque Ele que nos concede, para a finalidade de edificar a sua igreja. Paulo informou a igreja e desafiou os cristãos em Corinto a regular seu comportamento através da verdade e do Espírito. Nesses versículos, as categorias de dons não se referiam a talentos, habilidades ou aptidões. Os cristãos e os incrédulos dispõem desses recursos igualmente. Mas Paulo aqui ele não está falando de aptidões, de vocações naturais. Ele está falando de dons mesmo que são concedidos do alto pelo Senhor. Esses dons são soberanos e espiritualmente otorgados pelo Espírito Santo a todos os cristãos, capacitando-os a edificar uns aos outros espiritualmente e assim honrar o Senhor. A variedade de dons espirituais recai, em grosso modo, em dois tipos principais. Primeiro, dons de falar e segundo, dons de servir. Qual é a referência, professor Oséias? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 até o versículo 10. E também está em Romanos, capítulo 12, versículo 6 a 8. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e versículo 11. Os dons de fala ou verbais, que são quais? Profecia, conhecimento, sabedoria, ensino e exortação. E os de serviço não verbais, que são o quê, professor? Liderança, ajuda, doação, misericórdia, fé e discernimento, são todos permanentes e operarão na era da igreja. Seu propósito é edificar e glorificar a Deus. O autor da revista vai nos falar sobre o primeiro dom que ele quer destacar, que é o dom da sabedoria. Todos nós, como servos do Senhor, como ovelhas do Senhor, ministros do Evangelho, superintendentes da escola bíblica, professores da EBD, ministros da palavra de Deus, precisamos desse dom da sabedoria. Mas o que significa esse dom da sabedoria? Aí eu quero ler com você o comentário bíblico MacArthur, que ele vai nos destacar o seguinte: a palavra indica um dom verbal. No Novo Testamento, a sabedoria é mais frequentemente usada para entender a palavra de Deus e sua vontade, bem como para habilmente aplicar essa compreensão à vida. O segundo dom diz respeito ao dom da ciência ou do conhecimento. Mas o que significa, em poucas palavras, em rápidas palavras, o dom
da ciência do conhecimento. Esse dom pode ter sido revelador no século I depois de Cristo, mas hoje em dia é a habilidade de entender e falar a verdade de Deus, com a percepção dos mistérios de sua palavra, que não podem ser conhecidos fora da revelação de Deus. O conhecimento cresce quando se compreende o significado da verdade. A sabedoria, por sua vez, enfatiza a convicção e a conduta. O terceiro dom que a revista vai nos destacar é o discernimento de espíritos. Que discernimento de espírito é esse? Ou melhor, que dom é esse, professor? Satanás é o grande enganador. Seus demônios falsificam a mensagem e a obra de Deus. Os cristãos com o dom do discernimento têm a habilidade outorgada por Deus de reconhecer os espíritos da mentira e identificar as doutrinas enganosas e equivocadas. Paulo ilustra o uso desse dom em Atos 16 até o 18, enquanto Pedro o exercita em Atos 5 e 3. Quando não estava sendo exercido na igreja de Corinto, houve uma grande distorção da verdade. Embora sua operação tenha mudado desde os tempos apostólicos por causa da conclusão da Escritura, ainda é essencial ter pessoas na igreja com discernimento. Por quê? Essas pessoas que têm esse discernimento, esse dom, eles são os guardiões, os vigias que protegem a igreja de mentiras demoníacas, falsas doutrinas, cultos pervertidos e elementos carnais. Assim como se requer um estudo diligente da palavra para exercer os dons de conhecimento, sabedoria, pregação e ensino, isso também é necessário em relação ao discernimento. Basta lembrarmos daquela situação em que Paulo estava pregando e aquela jovem adivinha ficava falando: é homem de Deus, são enviados por Deus. E Paulo repreendeu ela e ela foi liberta e aqueles homens não puderam mais ganhar dinheiro diante daquela escravidão. E também aquela situação também de Pedro também com Ananias e Safira também, ali também foi discernimento também de Deus. Então, é mais do que necessário nós pedirmos a Deus o discernimento do Espírito, sabedoria e o conhecimento da palavra do Senhor. O que é o conhecimento da palavra do Senhor? É conhecer, não é esse dom da ciência, não é a gente só conhecer a verdade, mas é conhecer aquilo que está além do nosso entendimento, profecias, o que vai acontecer isso é o dom da ciência de Deus. Deus abençoe você, obrigado pela atenção, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus, que Deus te use, que Deus te guarde, te dê dons para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém.